Olá, boa tarde. As Olimpíadas de Tóquio têm atraído a atenção de todo mundo, não apenas pela alta performance dos atletas, mas também pelas manifestações de cunho político e racial. Os participantes têm usado da visibilidade para disseminar ideias e posições, mas há regras e protocolos a serem seguidos pelo Comitê Olímpico. Nesta edição do Jornal da Justiça, vamos falar sobre direito desportivo nas Olimpíadas. E você vai ver também. Ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, mantém quebra de sigilos do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, a partir de 2018. Essa é a segunda vez que o ministro Ricardo Lewandowski nega pedido do ex-ministro Eduardo Pazuello para tentar impedir o acesso às informações pelos senadores da Comissão Parlamentar de Inquérito. Superior Tribunal de Justiça estreia podcast para divulgar a jurisprudência do tribunal. O podcast explora as teses jurídicas firmadas pela Corte nos julgamentos de precedentes qualificados. E no aniversário de 15 anos da Lei Maria da Penha, veja como a Justiça passou a tratar a legislação que protege a mulher da violência. Na reportagem especial dos 130 anos do STF na Era da República. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, manteve a quebra de sigilos do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, a partir de 2018. O acesso aos dados foi determinado pela CPI da pandemia. Essa é a segunda vez que o ministro Ricardo Lewandowski nega pedido do ex-ministro Eduardo Pazuello para tentar impedir o acesso às informações pelos senadores da Comissão Parlamentar de Inquérito. Nessa nova decisão, o ministro reafirmou a competência da CPI para investigar atos e possíveis omissões no combate à pandemia. Segundo Lewandowski, os argumentos dos senadores para justificar a quebra dos sigilos fiscal, bancário, telefônico e de mensagens de Pazuello estão bem fundamentados. Os parlamentares argumentaram que querem investigar, entre outros fatos, a contratação de empresas sem licitação durante a pandemia para reformar prédios do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro. A Advocacia Geral da União alegou que a quebra do sigilo de forma generalizada e inespecífica não respeita o devido processo legal e que representa uma devassa indiscriminada, violando a dignidade e intimidade de Pazuello. Além disso, a defesa de Pazuello afirmou que a quebra de sigilo a partir de 2018 é descabida, porque é 2 anos antes da pandemia e, portanto, ultrapassa os limites da investigação da CPI. Mas Lewandowski considerou que o período inicial para a quebra das informações de Pazuello a partir de 2018 também é justificável, porque os parlamentares querem fazer um comparativo das informações entre os períodos pré- e pós-pandemia. Ao considerar que não há ato abusivo ou ilegal por parte da CPI da pandemia, o ministro determinou que as informações devem ser mantidas sob sigilo. E o ministro Gilmar Mendes enviou ao presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, outra ação que contesta a quebra de sigilos aprovada pela CPI da pandemia do Senado Federal. O recurso foi apresentado pela produtora de vídeos Brasil Paralelo. A produtora Brasil Paralelo é suspeita de espalhar fake news. Por isso, teve o sigilo bancário quebrado pela CPI da pandemia no Senado. No recurso ao Supremo Tribunal Federal, a empresa pede a suspensão da quebra, ou, caso esse pedido não seja aceito, que as informações fiquem restritas aos integrantes da comissão, com a colocação de lacres em eventuais dados sigilosos que, porventura, venham a ser encaminhados à CPI. Para o ministro Gilmar Mendes, a ação deveria ser encaminhada ao ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do inquérito que investiga notícias fraudulentas, falsas comunicações de crimes e denunciações caluniosas. O Superior Tribunal Militar empossou nesta quinta-feira como novo ministro o almirante de esquadra Cláudio Portugal de Viveiros. Cláudio Portugal de Viveiros foi empossado ministro em cerimônia restrita por causa das medidas preventivas para conter a propagação do coronavírus. Em seu discurso de posse, afirmou seu compromisso com a justiça castrense. Afianço que envidarei esforços para o bom cumprimento das atribuições do cargo que ora assumo
e da nobre missão deste importante colegiado, o primeiro a ser constituído na Justiça Brasileira em 1808 e cuja história alinha-se com a das Forças Armadas, o que me proporciona indisfarçável orgulho por ter a oportunidade de servir ao meu país em duas instituições bicentenárias. Cláudio Portugal de Viveiros dedicou 46 anos à Marinha do Brasil, onde atuou em missões nacionais e internacionais. Em 2018, foi promovido a almirante de esquadra, quando passou a servir no Ministério da Defesa. Antes da indicação para compor a corte, ocupou o cargo de chefe do Estado-Maior da Armada em 2020. Durante a cerimônia, o ministro almirante de esquadra Leonardo Puntel fez uma breve apresentação do novo ministro. Merecendo destaque na saudosa fragata Niterói, no comando em chefe da Esquadra do Atlântico da Marinha dos Estados Unidos da América, no comando do 1º Distrito Naval e já como almirante de esquadra na chefia de assuntos estratégicos do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas do Ministério da Defesa. Desde o início da pandemia, essa foi a primeira sessão semipresencial no Superior Tribunal Militar. Não poderia deixar de agradecer a todos os nossos ministros que se prontificaram a estar presente nesta sessão aqui, trazendo um calor humano maior ao nosso ministro que está sendo empossado. Estreou hoje o novo podcast do Superior Tribunal de Justiça, que vai divulgar a jurisprudência do STJ explicada pelos próprios relatores. Rádio Decidende é o nome do novo podcast produzido pela Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça, em parceria com o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas. O podcast explora as teses jurídicas firmadas pela Corte nos julgamentos de precedentes qualificados, explicadas pelos próprios relatores dos processos representativos das controvérsias. Com o podcast, o STJ ganha mais um canal de divulgação da jurisprudência do tribunal, com o objetivo de mostrar o resultado prático da eficiência dos julgamentos. Para ouvir, basta acessar o podcast no seu streaming de áudio preferido. E no próximo bloco, vamos falar sobre as regras e protocolos dos atletas olímpicos em relação às manifestações políticas, religiosas e raciais no pódio. É já já, fique com a gente. A Constituição Federal de 1988 é absolutamente fundamental para o fortalecimento do direito do trabalho no Brasil. Não só porque ela amplia significativamente o conjunto de direitos dos trabalhadores em relação ao texto constitucional anterior, de 1967, mas também porque ela trata da matéria no capítulo dos direitos sociais, no título dos direitos e garantias fundamentais, o que evidencia o zelo do legislador constituinte no tratamento desse tema. A utilização de grandes eventos para divulgar marcas ou mensagens é uma prática comum. Não apenas as empresas, mas também participantes se aproveitam da visibilidade para disseminar ideias e conceitos. No caso do esporte, existem regras para evitar abusos, mas a Olimpíada de Tóquio inovou e permitiu diferentes tipos de manifestações. Disciplina, palavra-chave na vida de todo atleta de alto rendimento. E para chegar aos Jogos Olímpicos, ter disciplina também é respeitar regras e protocolos. Uma delas é a regra 50 da Carta Olímpica, o documento que rege as normas das Olimpíadas. A regra proíbe qualquer tipo de manifestação política, religiosa ou racial durante as competições e no pódio. O objetivo, segundo o Comitê Olímpico Internacional, é manter a neutralidade dos Jogos. Este ano, para as Olimpíadas de Tóquio, no entanto, o Comitê Olímpico Internacional resolveu revogar a decisão que impedia as redes sociais oficiais das competições de publicar imagens de protestos e gestos durante as provas, mas manteve a proibição para manifestações no pódio de medalhas. Para a pesquisadora Silvana Gellner, é difícil separar os Jogos Olímpicos de movimentos políticos e sociais.
Eu penso que as manifestações, portanto, que a gente está vendo, elas são naturais no sentido que elas podem estar nesse espaço, porque esse espaço ele é um espaço de grande visibilidade. E eu acho que isso não fere o espírito esportivo. O espírito esportivo não é neutro, não é isento de decisões políticas, ele não é isento de decisões econômicas e não é isento de decisões identitárias. Então essa manifestação, do meu ponto de vista, engrandece o esporte. Apesar das regras rígidas, as Olimpíadas de Tóquio já começaram com manifestações. Ginastas alemãs se manifestaram sobre a sexualização das roupas das atletas e usaram macacões que cobriam todo o corpo. Já uma atleta norte-americana do arremesso de peso, ao receber a medalha de prata, ergueu os braços e cruzou os punhos. Gesto que, segundo ela, foi em prol dos oprimidos dentro e fora do esporte. Para analisar possíveis transgressões e julgar a possibilidade de punir atletas, o Comitê Olímpico Internacional tem uma comissão disciplinar. Cada caso é analisado por 3 árbitros. Os atletas têm o direito de recorrer da decisão. Todo o trâmite é feito dentro do ordenamento jurídico desportivo previsto pelo Comitê Olímpico. Qualquer decisão dessa comissão disciplinar ela é apelável através de procedimento arbitral à Corte de Arbitragem do Esporte, que tem aqui também em Tóquio aquilo que chamamos de ad hoc. Então é um grupo de membros de árbitros da Corte de Arbitragem do Esporte que estão aqui em Tóquio e que, na necessidade de uma revisão de uma decisão disciplinar ou de qualquer questão relacionada à regularidade de atletas, este painel, então, este ad hoc monta um painel que vai avaliar a questão do ponto de vista jurídico, dando assim uma solução para o caso. E para falar mais sobre o assunto, eu converso agora ao vivo pela internet com o vice-presidente da Comissão Especial de Direito Desportivo da OAB Nacional, Dr. Maurício Corrêa da Veiga. Muito obrigada por participar conosco. Boa tarde, um prazer voltar a conversar com o senhor. Olá, muito obrigado. O prazer é meu, Rafaela, estar com você e com todos os espectadores da TV Justiça sobre esse tema tão importante. Pois é, doutor Maurício, como é que o senhor avalia essa flexibilidade da comissão e o que o Brasil ganha, o mundo, né? Porque a gente está vivendo muitas coisas relacionadas à diversidade, à política. O mundo está em transformação, como a pesquisadora falou na reportagem. Acaba sendo natural que esse debate ele venha ocorrer também no esporte, né? Sem dúvida. Na verdade, esse tipo de manifestação, a manifestação política, ela sempre existiu. E o momento dos Jogos Olímpicos é um momento, sem dúvida nenhuma, de grande visibilidade. Porém, é fundamental, né, que todos saibam que a Carta Olímpica é o diploma de regência do olimpismo. E a Carta Olímpica, como muito bem a reportagem já ilustrou e já trouxe aqui, contém uma previsão que é a regra 50. E a regra 50 estabelece que não serão aceitas e toleradas manifestações políticas ou de cunho religioso ou então de cunho racial. Essa é a regra. Portanto, o atleta que insiste em se manifestar dessa forma, ele está sujeito a sanções, como o caso mais recente de 2 atletas chinesas que subiram ao pódio ostentando ali um bottom do Mao Tse-tung, ou seja, manifestação política que é vedada pela regra 50. Portanto, haverá ali, no mínimo, o dever do Comitê Olímpico Chinês de prestar esses esclarecimentos, porque a manifestação ela é proibida. E, Rafael, o momento que o atleta está no pódio é um momento sagrado, é aquele momento em que está sendo privilegiada e prestigiada todo o desempenho, não é mesmo, competitivo, aquela superação do corpo e a superação de marcas e de recordes. Portanto, é um momento ali de consagração do atleta no Olimpo. E é por isso que a Carta Olímpica prevê essa neutralidade dos Jogos Olímpicos. Agora, esse é o princípio.
é um momento também de interação entre os países, né? Daí esse respeito, essa ética, porque a gente vive complexidades e momentos diferentes de acordo com cada nação, né? Sem dúvida nenhuma, os Jogos Olímpicos estabelecem e propagam a imagem que passa é justamente de congraçamento entre os povos. Os Jogos Olímpicos, eles já foram responsáveis por interromper guerras. O olimpismo, ele surge, né? Os Jogos eram exatamente aqueles momentos em que era celebrada a paz, ou então um período ali entre as guerras, que inclusive os atletas utilizavam no início até como forma de se preparar para a guerra seguinte. Então, no início, os Jogos Olímpicos surgem com essa história, com esse viés, que é exatamente a preparação para a guerra, mas hoje é utilizado como instrumento de celebração da paz e de congraçamento de todos os povos. Doutor Maurício, como devem ser tratados os atletas refugiados ou que pedem refúgio? Nós tivemos exemplos também agora em Tóquio, né? Tivemos exemplo da atleta da Bielorrússia, e é importante destacar, Rafaela, que aí vai depender do país que aceitar o asilo político ou refúgio, não é mesmo, da atleta. Essa atleta do atletismo da Bielorrússia foi recebida ali pelo diplomata da Polônia, né, numa embaixada da Polônia em Tóquio. Ela não se sentia seguro. E é importante destacar que a Bielorrússia vive aí, né, um momento muito conflituoso. E, inclusive, o presidente do Comitê Olímpico da Bielorrússia é o Viktor Lukashenko, que é nada menos do que o presidente da Bielorrússia. Então, existe ali algo muito delicado. E os países que concederem esse asilo político, não é mesmo? Isso vai depender, aí também foge a questão do próprio olimpismo. Tivemos o exemplo de atletas cubanos que pediram asilo político no Brasil. E também, agora, teve um atleta cubano de origem cubana, mas que venceu, né, o atletismo, o salto triplo, defendendo Portugal, o Pichardo, e ele se diz ali português, que foi o país que o acolheu. Para você ver a dimensão dos Jogos Olímpicos, que transcendem a questão unicamente dos Jogos. É um momento ali de interação de todos os países. Falando em dimensão, eu quero que o senhor explique para a gente agora a dimensão de uma decisão de ontem. Ontem, o comitê, eu falei no início comissão, mas eu quis dizer comitê, o Comitê Olímpico Brasileiro, ele emitiu uma nota anunciando a suspensão da jogadora de vôlei da seleção, a Dandara, suspeita de doping. De que forma essa suspeição agora da Dandara se relaciona com outras competições dela, de outros atletas também, aqui no Brasil e outros torneios? Pois é, um outro princípio do olimpismo é justamente o atleta competir em igualdade de condições, sem substâncias, né, que aprimorem o seu desempenho. E existe, então, uma busca grande aí pelo fair play, para você afastar qualquer substância que possa mascarar ou oferecer algum tipo de vantagem para o atleta. E a UADA, então, é muito exigente, e a Dandara foi pega no exame antidoping no período que estava concentrada ainda em Saquarema, antes de viajar para Tóquio. Foi detectada uma substância proibida. E é importante destacar, Rafaela, que nesse momento, apenas o doping dessa jogadora não é suficiente para provocar uma punição para toda a seleção brasileira de vôlei, o que seria algo trágico, principalmente diante do desempenho espetacular dessas atletas, que vão disputar, inclusive, a medalha de ouro. Agora, se por acaso outras atletas também forem pegas em exame antidoping, aí sim poderá haver uma sanção severa, inclusive com impossibilidade de disputa, desclassificação e perda da medalha. Então, vamos torcer para que fique só nessa atleta, né? Eu acho que foi algo pontual. Não posso e não tenho condição aqui de fazer nenhum juízo de valor. É uma questão ainda muito inicial, né? Então, as autoridades vão fazer essas apurações, a atleta vai se defender através de todos os meios possíveis. Agora, o princípio, né, dos jogos é do jogo limpo,
sem a utilização de substâncias, aqui sem fazer nenhum juízo de valor. Ok, foi um prazer conversar com o senhor. Tem tantas outras questões aqui, ficaria um programa inteiro, mas infelizmente o tempo é curto. Especialista em Direito Desportivo, Dr. Maurício Corrêa da Veiga, muito obrigada, boa tarde. Obrigado, Rafaela, um prazer falar com você e com os telespectadores da TV Justiça. Muito obrigado. Obrigada. E você vai ver a seguir, Lei Maria da Penha completa 15 anos neste sábado. E em homenagem à data, você vai ver na reportagem especial sobre os 130 anos do STF na era da República, como a Justiça passou a tratar a legislação que protege a mulher da violência. Os detalhes daqui a pouquinho, eu volto já. Vim aqui hoje para falar da Lei Maria da Penha, que é importante ferramenta de efetivação dos direitos da mulher junto à Constituição Federal. O artigo 226, parágrafo 8º, diz que o Estado assegurará assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Portanto, a Lei Maria da Penha nada mais foi do que a efetivação do direito da mulher junto à Constituição Federal. Amanhã, dia 7 de agosto, a Lei Maria da Penha completa 15 anos. Atualmente, o desafio do sistema de justiça é compreender padrões de comportamento e circunstâncias que levam à violência. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios divulgou uma pesquisa inédita que identificou os principais fatores de risco para a ocorrência de feminicídios. Os resultados indicam que, em todos os casos estudados, houve episódios de violência prévia, física ou psicológica. Para esse trabalho, foram analisados 34 feminicídios ocorridos no Distrito Federal em 2016 e 2017, no contexto de violência doméstica e familiar. A principal conclusão do estudo é que a avaliação de risco é fundamental para evitar a ocorrência de feminicídios. No Distrito Federal, de 2006 a 2011, 35% das mortes violentas de mulheres ocorreram em contexto de violência doméstica. Em 77% dos casos, os autores eram ou haviam sido maridos, companheiros ou namorados das vítimas. A pesquisa completa pode ser acessada na página mpdft.mp.br. A Constituição Federal diz: homens e mulheres são iguais perante a lei. Mas por que precisamos de uma lei para proteger a mulher da violência? Bom, esse debate veio parar no Supremo Tribunal Federal junto com uma outra questão. O Ministério Público pode processar o agressor mesmo sem a representação da vítima? O resultado do julgamento você vê agora em mais uma reportagem especial dos 130 anos do STF na era da República. Em 9 de fevereiro de 2012, por unanimidade, o Supremo declara a constitucionalidade de artigos da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha retirou da invisibilidade e do silêncio a vítima de hostilidades ocorridas na privacidade do lar e representou um movimento legislativo claro no sentido de assegurar às mulheres agredidas o acesso efetivo à reparação, à proteção e à justiça. A ação foi ajuizada pela Presidência da República, que queria confirmar a legalidade de 3 pontos. Um deles é o artigo 1º, que diz: esta lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher nos termos da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil. A Presidência da República questionava a constitucionalidade da própria Lei Maria da Penha. Era necessário termos uma legislação para proteger os direitos das mulheres? O texto não estaria ferindo o artigo 5º da Constituição, que prevê que homens e mulheres são iguais perante a lei? A lei é totalmente constitucional e necessária. Nós temos uma desigualdade socialmente construída que coloca as mulheres ainda numa situação de inferioridade, numa relação de submissão de poder, e muitas vezes essas mulheres são agredidas na sua essência,
na sua integridade física, moral, psicológica, patrimonial e sexual. Durante o julgamento, a ministra Carmen Lúcia citou vários exemplos de preconceito, inclusive no meio jurídico, e disse que a violência contra as mulheres é uma relação de poder. Quando há violência, não há nada de relação de afetividade, é relação de poder, é briga por poder, é saber quem manda e mulher não manda e não pode mandar. Outro ponto da lei questionado foi o artigo 41. Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, não se aplica a Lei 9.099. Essa é a lei dos juizados especiais para os crimes de menor potencial ofensivo, onde há a possibilidade de acordo com o agressor com o pagamento de uma cesta básica, por exemplo. Não há investigação nem processo penal. Os ministros entenderam que, de fato, essa legislação não é a mais adequada para punir quem comete violência contra a mulher. Essa ação foi julgada em conjunto com uma outra sobre a Lei Maria da Penha. A Procuradoria-Geral da República pedia que ações penais fossem processadas, mesmo sem a representação da vítima. É que a mulher, muitas vezes, não quer denunciar o agressor ou desiste de dar prosseguimento à denúncia. E o agressor continua com a violência. Foi o que aconteceu com esta jovem de 27 anos. Ela suportava as agressões do marido desde o começo do casamento, porque se sentia culpada e não queria expor a família e o próprio marido. Estas fotos mostram o resultado de tanta violência. 4 facadas na cabeça. Me deu 4 facadas, tem uma das cicatrizes foi aqui no meu pescoço, que a faca entrou por trás da minha orelha, e aí uma foi no braço, né? A primeira foi no braço, a primeira foi nas costas, a segunda no braço, a terceira foi aqui na cabeça, que eu tive que rapar, e tá até crescendo, graças a Deus, e a última foi aqui, entrou por trás da minha orelha e ficou cravada na minha cabeça. Por maioria de votos, o plenário julgou que o pedido era procedente. O Ministério Público pode dar início à ação penal sem representação da vítima em todos os casos de violência. No tocante à violência doméstica, há de considerar-se a necessidade da intervenção estatal, requerida pela Carta da República. Nós temos que jogar nas mãos do sistema de justiça a responsabilidade para a apuração dos fatos, para a denúncia e para a responsabilização do agressor e para toda a proteção a essa mulher. Se ficar dependendo dela representar que a manifestação de vontade, eu quero que ele seja processado ou eu não quero que ele seja processado. E isso faz com que essa mulher fique totalmente desprotegida. Nós não estamos tirando a autonomia de vontade da mulher. Nós estamos momentaneamente fazendo o que tem que ser feito. E hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um excelente final de semana. Temos um encontro marcado na segunda-feira. Eu te espero. Tchau, tchau. Até lá.